Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, que tem uma grande fila de espera, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, e o prazo de espera é mínimo, clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra. E vamos então ao e-mail de hoje, e-mail dela, que diz assim: Oi André, olá, tudo bem com você? Espero que sim, tudo ótimo. Primeiramente quero te parabenizar pelo seu trabalho, seu canal. Seu trabalho é maravilhoso, me encanta muito, são importantes para mim, eles me ajudam muito, me fazer refletir bastante, até mesmo entender o nosso eu, que por vezes é difícil. Muito obrigado, viu, minha querida? Entender o nosso eu é sempre um desafio, né? Hoje vim aqui te pedir uma ajuda, um conselho na seguinte questão. Serei bem específica. O que fazer quando percebemos e sentimos que aquele amor virou posse pela pessoa? Como agir e proceder com essa questão? Obrigada desde já e espero sua resposta. Quando o amor virou posse? Bom, olha, é complicado, né? E quantos são os casos, hein? Em que o amor vira posse. E junto com posse, vira a questão do ego. Então, o ego ferido. Eu não quero abrir mão da outra pessoa. Eu acredito que se a outra pessoa me deixar, na verdade, eu estou perdendo valor. Então eu quero manter aquela situação, por mais que seja uma situação que já tenha desgastado, que já tirou minha paz de espírito, mas eu tenho esse sentimento de posse pela pessoa. Então não é mais amor. Eu me considero agora proprietário daquela pessoa. Então, no meu entendimento, né, isso aí é uma mistura de uma série de fatores. Ego. Então, na verdade, parece-me que a gente não quer abrir mão das coisas. Se nós somos apegados a coisas e a objetos, quanto mais quando diz respeito a sentimentos e quando na verdade está mexendo com o nosso eu. Tem gente que é apegada a uma caneta. Não é verdade? Ah, quem pegou minha caneta? Essa caneta é minha. É minha caneta. É minha caneta. Olha minha caneta. Como tem que colocar nome. A pessoa tira a carga da caneta e coloca aquele papelzinho com nome. É a minha caneta. Então, quer dizer, e o que a caneta que custa R$1,50, o que a caneta me agrega de valor? Então, né, é a caneta que dá o meu valor. Então eu estou dando esse exemplo extremo, mas para a gente ver como nós nos apegamos às situações. Então é uma mistura de várias coisas. Agora, quando a gente diz de amor, de sentimento, a outra pessoa que se afeiçoa a mim, eu me afeiçoo a ela, amanhã ou depois então eu desenvolvo esse sentimento de posse em relação a ela, que é esse apego, assim como eu me apego ao bem material, eu me apego a tudo isso, porque na verdade eu acredito que se eu ficar sem isso, é o meu valor que foi embora. E aí eu não percebo, na verdade, que o que era para ser algo totalmente livre, porque a caneta não tem liberdade de sair, né, da minha propriedade, ela não tem liberdade para sair do meu domínio. A caneta não tem essa liberdade. Meus móveis aqui, ó, eles não têm minhas coisas. A câmera não pode falar: André, cansei de te filmar, chega, tô indo embora, tá bom? Não dá mais, você só tá me usando. Então, não existe isso. Agora, então, se, né, a caneta não tem essa liberdade para ir embora, os objetos não têm essa autonomia. Agora, o ser humano tem. E a gente desenvolve a questão da posse em relação aos objetos. Então, quer dizer, a gente desenvolve a questão, se a gente desenvolve a posse
em relação aos objetos que não têm possibilidade de sair do nosso domínio, você imagine o sentimento de posse que a gente desenvolve em relação a alguém que tem a possibilidade de sair. Não é verdade? O outro tem a possibilidade de me deixar quando ele quiser. Não é verdade? É por isso que por vezes a pessoa desenvolve essa paranoia. E o amor, que deveria ser algo absolutamente produtivo, vai se transformando numa angústia. Isso se transforma, me tira, na verdade, a paz de espírito. Olha que contraditório. Porque o amor deveria vir somar, acrescentar na nossa vida. E por vezes ele vem perturbar a nossa vida quando não se entende ele de forma adequada. Quando então eu acredito que eu tenho que desenvolver a posse, o controle sobre a outra pessoa, então eu desenvolvo a paranoia, eu considero ela como se fosse a minha propriedade, e as pessoas agem dessa forma mesmo, né? Com cobranças e, meu Deus do céu, começam a serem rudes com aquela pessoa que ela diz amar. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado dentro de nós. Puxa vida, eu quero, né, valorizar quem eu amo. E eu quero que a pessoa se sinta livre. Eu quero que ela esteja ao meu lado por liberdade, por livre opção. E não porque, na verdade, eu quero, então, mostrar que eu a domino, que eu sou o proprietário dela. Eu quero que ela esteja ao meu lado por liberdade, porque ela está usando essa característica que é própria de nós, seres humanos, que é a liberdade. A pessoa tem consciência, não é verdade? Então, nós somos os únicos seres que a gente consegue ter consciência das coisas. Por exemplo, a gente diz que os animais trabalham. Olha as formigas trabalhando, as abelhas trabalhando. Não estou falando que está errado você usar o termo. Desde que a gente tenha consciência que trabalho é algo tipicamente humano. É próprio do ser humano. Por quê? Porque o animal ele nasce com essa programação. É o instinto. Tanto que ele não acumula experiência, diferente de nós. Nós, seres humanos, vamos acumulando experiência e nós vamos transformando o nosso trabalho. Não é verdade? Tanto que o trabalho de hoje é muito diferente do trabalho de ontem, do trabalho de antigamente, assim por diante, porque a gente consegue acumular experiência. Diferente dos animais, que eles trabalham, entre aspas, da mesma forma. Eles podem se adaptar ao meio, mas eles trabalham da mesma forma, porque eles nascem com esta programação. Agora, o ser humano não. O ser humano é o único que tem a consciência. O ser humano é o único que consegue planejar a atividade que ele vai fazer. Diferente do animal, por exemplo, que não tem possibilidade dele planejar. Ele simplesmente realiza. Ele simplesmente faz. Agora, nós podemos planejar, a gente faz testes vocacionais para saber, não é verdade? O trabalho que a gente vai se identificar mais. Então a gente tem consciência da atividade que a gente está fazendo. Então dei esse exemplo aí para mostrar que nós somos os únicos seres que a gente tem consciência. Então, por que eu vou querer, na verdade, então, obrigar a outra pessoa, me considerar proprietário dela, quando na verdade eu sei que ela é um ser livre, assim como eu, que justamente, assim como eu opto por estar com alguém, eu quero que ela opte por mim. Então, não é esse desejo de eu ter a posse da outra pessoa que vai fazer com que me credencie ou que me dê o direito de mandar no outro. Então, eu me acho no direito de mandar no outro. Uma coisa é eu perguntar, né? Poxa vida, você deveria ter respeito para comigo. É por isso que eu estou te perguntando isso. É por isso que eu estou te questionando sobre esse assunto. Enfim, as discussões que são absolutamente normais dentro de um relacionamento. Agora, outra coisa é eu desenvolver essa posse. E aí a gente vê aqueles crimes passionais que acontecem, né? Se não é minha, não vai ser de mais ninguém.
Poxa vida, que coisa horrorosa quando isso acontece, né? Se não é minha, não vai ser de mais ninguém. Então, essas coisas horríveis que a gente vê acontecendo por aí. É a posse. É quando a minha liberdade invade a liberdade do outro. Você não tem o direito de terminar comigo, porque eu mando em você. Então, quer dizer, é como se fosse um terreno meu, né? Você não pode invadir o meu terreno. O outro não pode adentrar, porque esse terreno é meu. Não, meu bem. Enquanto terreno, tudo bem. Né? Ninguém pode invadir o terreno seu. Enquanto seu terreno, você é o proprietário dele. Agora, enquanto seres humanos, a partir do momento em que a outra pessoa não quer mais estar com você, é um direito dela. E eu não tenho que ter esse desejo de controle e de posse do outro. Né? Assim como eu quero ser livre no meu sentimento, eu tenho que deixar os outros livres no sentimento deles em relação a mim. Eu acredito que quando a gente consegue vislumbrar tudo isso, quando a gente consegue, aí a gente consegue, né, dar um chulapo na nossa cara e perceber, opa, e como que eu tenho agido? Então qual tem sido a minha atitude diante disso? Eu tenho que deixar o outro livre. Deixar o outro livre não é fingir que eu não estou vendo determinadas coisas que ele faz ou aceitar tudo que ele faz. É deixar claro que nós temos uma relação, nós estamos privando por uma relação, por exemplo, uma relação de honestidade, de transparência e de fidelidade um para com o outro. Ok? A gente deixa isso sempre muito claro. A gente deixa a pessoa consciente de que ela tem liberdade para fazer tudo o que ela quiser. Porém, ela vai responder pelos atos livres cometidos por ela. E não me venha com essa história de que a carne é fraca. É você que manda na sua carne, não é a carne que manda em você. Então, quando a gente deixa tudo isso muito livre, quando a gente deixa tudo isso muito esclarecido, talvez seja um dos caminhos para a gente eliminar esse desejo de querer ser proprietário da outra pessoa, de querer desenvolver a posse sobre o outro. Né? É um dos caminhos. Quando a gente vai colocando consciência de quem somos nós, de como a gente deve agir e de como, né, a gente tem que ter liberdade e tem que dar a liberdade. Aí talvez seja um dos caminhos que a gente desenvolve para eliminar tudo isso. Justamente porque a gente tem consciência. E a gente é um ser de consciência. Então a gente tem consciência de quem nós somos, a gente pode desenvolver a autorreflexão e tem que ter consciência sobre quem é a outra pessoa. E o que a gente espera do outro também. Né? Tem tudo isso. Eu espero que o outro esteja comigo por livre opção e não por obrigação. Então por que eu vou querer desenvolver essa posse do outro? Né? É mais ou menos isso que eu tenho que dizer sobre essa questão. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, eu coloco muita coisa nas redes sociais. Me acompanhe no Facebook, Instagram. Lá no Instagram eu coloco muita coisa, muitas reflexões. Me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.